Doutor Alexander Bez, bom dia, obrigado por atender mais uma vez a nossa Alvorada FM. Bom dia a todos, todo mundo aí da Alvorada FM, a produção, a você, a toda a pessoa da cidade que nos escuta. Eu que agradeço a oportunidade de estar dando mais uma entrevistinha aqui. Muito bem, esse é um homem que realmente sabe tudo da mente humana. Doutor Alexander Bez obrigado. É o especialista na mente humana, por esse motivo nós estamos conversando com ele nesse momento. Adolescência. Inclusive tem até uma série na Netflix falando a respeito dos adolescentes. A série também chama-se Adolescência. E há uma preocupação muito grande com os adolescentes, não só do Brasil, mas do mundo todo, obviamente. Às vezes eu fico imaginando que uma palavra mal colocada por um adolescente, isso pode transformar a sua vida e até a sua personalidade, doutor Alexander. Muito boa, Marcelo, a sua colocação. Quando a gente fala em adolescência, o que a gente precisa entender que é a fase mais conturbada que existe. Por quê? Porque você deixou de ser criança e você está entrando numa fase adulta, só que essa fase adulta ela só vai vir anos depois. Então, assim, a adolescência ela começa para as meninas aos 11 anos e termina aos 18, adolescência. Para os meninos começa aos 12, veja que já tem uma pequena diferença aí. Aos meninos começa aos 12 e termina aos 21. Muitos autores americanos consideram que a adolescência para os meninos termina aos 21 e não aos 18, embora eles atingem também a maioridade aos 18 anos. Às vezes a gente vê as pessoas... Pode falar, doutor, desculpa. Não, pode, por favor, conclua, Marcelo, conclua. Eu estava pensando uma coisa, o doutor Alexander Bez disse, olha, a adolescência para o homem termina aos 21 anos. Eu fico observando que algumas pessoas acabam casando com 18, 19 anos. No meu caso, por exemplo, eu casei com 18 anos. Isso é um grande absurdo se a gente analisar nos dias de hoje. Uma pessoa com... Um homem, por exemplo, um rapaz de 18 anos casar ou uma menina de 16 anos casar. Isso eu imagino que também possa atrapalhar a vida dessas pessoas, o andamento da vida dessas pessoas, Alexander Bez. É um pouco complexo, né? Eu acho que o elemento ali seria a maturidade. Eu acho que essa que é a questão, é a maturidade. Eu acho que na minha época, na sua época, existia mais maturidade. Hoje existe mais informação. E eu acho que essa informação, Marcelo, fala você, todos os ouvintes aí da Alvorada FM, essa onda de informação, especialmente via internet, né, via tantas coisas que a gente tem, tantos veículos, é muito complicado para a pessoa assimilar tudo. Então, ela acha que ela sabe tudo e, na realidade, a gente não sabe nada, porque quanto mais você estuda, mais você adquire conhecimento, é aí que você vê que você realmente não entende nada. E na adolescência você não consegue ter esse discernimento, porque você entrou na adolescência aos 12, né? Aos 11, aos 12. O homem ele é mais infantil do que a menina, geralmente. Então você tem lá 12, 13, 14, aí você já está começando a entrar no auge da adolescência, 15, 16, 17, você está para começar a sair da adolescência, porque quando a gente fala em adolescência, tem duas coisas. Você tem a questão cronológica, né? Cronológica funcional, cronológica tracinho funcional, que você vai fazer 18 anos, então você é maior, mas mesmo você tendo feito maior, a grande maioria das pessoas ainda não adquiriram, né, a completude da maturidade. Por isso que alguns autores americanos entendem que o homem ele fica ele perde a adolescência só aos 21. Claro que tem exceções, né? A gente não fala de uma maneira generalizada, mas o grande problema é como é que você vai fazer isso. E essa série ela é muito importante para mostrar o que é aquilo que nós não podemos fazer e não devemos fazer. Eu acho que essa é a mensagem da série. Exatamente. O detalhe que a gente observou nessa série, que o menino ele se tornou um assassino em virtude de coisas que foram faladas dele em redes sociais.
Os adolescentes têm que ter muito cuidado do que falam a respeito dos amigos, das amigas, nas redes sociais, Alexander Bess. Sim, não tenha sombra de dúvida nenhuma. Quando você fala em rede social, Marcelo, se a gente está falando aqui num instrumento muito perigoso, pode ser benéfico para muitas coisas, mas pode ser maléfico para outras. Então, é aí que está o problema. Entra a questão da maturidade, e você que eu digo às pessoas, né? Não tem a maturidade ainda de lidar com isso. Então, qualquer coisa que sai ali na internet pode realmente ali ser uma bomba atômica, porque o que a série aborda? Ela aborda imaturidade, ela aborda uma tendência à misoginia. Isso é muito complicado. Existe ali o elemento do bullying, né? Que também é outra questão que pode levar não só ao homicídio, como mostra essa série, mas o bullying ele pode levar também ao suicídio, principalmente. Leva a pessoa a um extremo isolamento. Então, e principalmente pode suscitar aí na pessoa o comportamento de agressividade, de violência, como a série mostra, e a pessoa ter um pensamento deturpado, né, um pensamento errôneo, no sentido do que ela está fazendo está certo, porque ela foi impulsionada por outras questões aí, como você mencionou, como pelas redes sociais, de fazer isso ou fazer aquilo, né? No caso, essa série mostrou isso, mas você tem muitos desafios pela internet de você fazer isso, você fazer aquilo, e você até se matar de uma determinada maneira, se atirar do penhasco ou alguma coisa assim. Então, esse que é muito complicado. Então, a adolescência, você não está preparado para lidar com esses fenômenos todos e você não sabe que caminho tomar. Principalmente, Marcelo, se você não tiver uma competência ali de juízo e uma fragilidade mental. Doutor Alexander Bess, estamos falando a respeito desta série inglesa, A Adolescência, que está na Netflix, porque lá na Inglaterra, e no país de Gales também, muitas crianças e adolescentes estão utilizando facas, inclusive fazendo atrocidades com facas. Mas nós tivemos aqui no Brasil, se eu não estou equivocado, em São Paulo, um jovem que adentrou na escola, atirando, inclusive matando adolescentes, porque ele era vítima de bullying naquela escola, dos seus companheiros de colégio. E o seguinte, os pais têm que ficar atentos, os professores também têm que ficar muito atentos com relação aí ao comportamento desses adolescentes, doutor Alexander. Não tenha sombra de dúvida nenhuma. O bullying, Marcelo, ele é muito perigoso, porque se você tiver qualquer partícula mental de agressividade estacionada, uma agressividade não ainda manifesta, mas uma agressividade, como a gente fala em psiquiatria e em psicologia, uma agressividade mais ali oculta, o bullying, ela pode nunca se desenvolver. Ela precisa de um estímulo externo, e o bullying vai ser esse estímulo externo. Lembrando que tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos, 13 anos já é uma idade que vai para a cadeia. E não é que você vai sair amanhã, você vai ficar um bom tempo. Então, a lei é muito forte, e a série mostra a abordagem da polícia, né, de uma maneira muito violenta, de uma maneira muito ali ativa, e o instrumento ali usado foi uma faca, mas como você citou do caso ali em São Paulo, né, que entrou atirando, quando você usa uma faca, outro termo que a série usa é a rejeição, né? Outro termo, não, desculpa, outro elemento que a série aborda é a rejeição. Então, quando você utiliza uma faca, o ódio é muito grande. É muito diferente você matar um revólver, ou metralhadora, enfim, ou uma faca. Quando você usa uma arma branca,
existe um elemento, um componente de ódio, né, muito grande, e esse componente de ódio muito grande está ligado à vertente sexual, que é uma outra coisa que a série aborda, né, uma sexualidade ali mais proeminente, né, o incel, que em inglês seria involuntary celibate, quer dizer, celibato involuntário. Então você gostaria de ser adulto, você ainda não consegue ser adulto, você gostaria de ter um relacionamento ali, mas por algum motivo, principalmente ligado à rejeição, você não consegue. E esse instrumento de faca é justamente desencadeado pelo ódio, provocado pelo bullying e por uma suposta rejeição. Ele trata, né, a série trata também da questão da porcentagem 80-20, onde apenas 20% dos homens são interessantes para as meninas e os outros 80% são descartados, justamente ali colocados de lado, né? Por exemplo, nos Estados Unidos, Marcelo, você tem uma preocupação muito grande quando eles vão para o prom, né? Quer dizer, para o baile. E com quem que você vai para o baile? Qual menina que você vai para o baile? Ou qual cara que você vai levar para o baile? Então, se você não tiver, né, você vai ficar desolado. Então, isso aí, se você desencadeia ali um ódio fenomenal na pessoa, o qual pode acontecer realmente esses assassinatos ou a nível individual, como a série mostra, né? E você vê que no momento ali da série, você até no comecinho você até desconfia do cara, mas depois você vê que realmente ele é o autor do crime. Ou ainda esse atentado pode ser a nível de um assassinato de massa. De qualquer maneira, tanto de um ponto ou de outro, usualmente a ação raivosa, né, criminal raivosa, ela vai acontecer uma vez só. Ali no caso, o cara descontou a raiva dele numa menina, mas você pode ter um assassinato em massa. Usualmente, Marcelo, assassinatos em massa, como você falou do revólver, né, aí entrou na escola tirando, eles acontecem uma vez só, porque a pessoa descarrega todo o ódio dela de uma maneira generalizada e para. Ela não vai matar mais muito no futuro. Ela já fez ali o que ela precisava fazer. Esse cara que me matou de faca pode ter uma recorrência no futuro. Essa que é a principal diferença quando se trata de um adolescente que aí tem realmente essa munição criada pela rejeição, criada pelo ódio, por esse bullying. Doutor Alexander Bez, nós queremos agradecer por mais uma vez ter atendido aqui ao Alvorada FM e ter falado aqui com o nosso público a respeito desse assunto. Bom dia, bom trabalho a você e a sua equipe, doutor Alexander Bez, e esperamos tê-lo novamente aqui no futuro aqui para falar de assuntos importantes como esse que o doutor Alexander abordou aqui para o nosso ouvinte. Eu que agradeço, um abraço a você, todo o pessoal da cidade, todo o pessoal da Alvorada FM. Doutor Alexander Bez, especialista na saúde mental, ao vivo aqui no nosso Alvorada Notícias.